Amém? Espírito Santo, no nome de Jesus, Senhor, nos colocamos, meu Deus, em Tua santa presença, Pai. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Ah, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez podermos te adorar, Senhor. Louvar o Teu nome, te engrandecer, Senhor, te exaltar, Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais essa semana, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço, oh Deus querido, usa a minha vida, Senhor. Eu sei que de mim, Deus, nada de bom pode vir, Senhor. Ah, Deus, mas se o Senhor falar, Deus, se o Senhor falar nessa noite, Deus, haverá transformação, haverá restauração, haverá mudança, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Toca em cada coração aqui nessa noite, Senhor. Deus querido, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Deus, de todo o cativeiro, Senhor, em nome de Jesus, espiritual, de toda a prisão, Senhor. Em nome de Jesus, abre o ouvido, meu Deus, da Tua noiva, para que ela possa, meu Deus, te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, desfaz todo o laço, todo o embaraço, toda a artimanha de Satanás que venha cair por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço. Desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu iniciei aqui a oração dizendo que eu não sei por que você veio aqui nessa noite. Eu não sei qual que é o seu propósito e qual palavra você estava esperando ouvir. E a palavra que eu vou ministrar nessa noite é uma palavra que primeiramente o Senhor falou comigo. E falou fortemente ao meu coração. Atualmente, irmãos, a gente está vivendo o que eu entendo como uma mudança cultural. Ou seja, mudança de costumes, de valores, de tendências. Está em transição, está em mudança. O que nós víamos antigamente, atualmente nós já não vivemos isso, né? Os hábitos mudaram muito. E eu vejo que isso é algo natural de acontecer, né? Com o passar das gerações, com o passar do tempo, os costumes, os hábitos, eles vão mudando, é natural, de uma geração para outra que ocorra essas mudanças. Mas o que eu tenho sido, pelo Espírito Santo, assim, vamos dizer, incomodada, não sei nem se é esse o termo correto a ser usado, mas eu tenho sentido uma preocupação muito grande, porque essa mudança de costumes, de valores, tem entrado na igreja. E qual que é o problema dessa mudança entrar na igreja? É que agora a igreja ela quer ser aceita pelas pessoas. Então, e isso hoje está fugindo muito da palavra do Senhor. Está fugindo muito daquilo que o Senhor ensina em suas escrituras. O propósito da igreja hoje, como um todo, não estou falando da igreja Renovo, tá, irmãos? Estou falando da igreja como um todo, quando nós olhamos a unidade mesmo, igreja, com todos os outros ministérios que nós podemos ver aí fora. Mudou o propósito original da igreja. O propósito da igreja são muitos, mas e muitas vezes está muito distante daquilo que diz aqui na palavra do Senhor. E o que nós precisamos entender é que o propósito da igreja, ele tem que estar alinhado com a palavra do Senhor. O propósito de qualquer ministério, ele tem que estar alinhado com a Bíblia. E não alinhar a Bíblia com a nossa vida, com os nossos desejos, com as nossas vontades, pegando um texto, tirando ele do seu contexto e com isso apoiando os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Isso não pode acontecer. Só que, e muitas vezes é isso que nós vimos. A pessoa querendo ser aceita pelos homens e tentando, de alguma forma, pegando esse texto fora de contexto, tentando ser aceito por Deus, sem fazer a vontade dele. A vontade de Deus, ela está expressa na palavra dele. O que nós precisamos é entender essa vontade. E não só entender, e não somente saber na teoria, como viver ela na prática.
Porque se for somente por saber a palavra de Deus, Lúcifer também sabia e sabe a palavra de Deus. Não significa somente você saber a palavra de Deus, mas você viver a palavra de Deus. Você colocar em prática aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Esse é o desafio do cristão, esse é o desafio da igreja. Esse sempre foi o desafio da igreja. Não sermos somente aceitos pelos homens, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a palavra de Deus ela vai em contramão de tudo aquilo que o mundo tem como valores, como princípios, como tendências, como costumes. A palavra de Deus vai contra isso. Então, se nós quisermos agradar a Deus, muitas vezes a consequência não vai ser agradar os homens. Muito pelo contrário, nós não iremos agradar os homens. Se nós, de fato, quisermos agradar ao Senhor. Você quer o quê, meu irmão? Ser aceito pelos homens ou ser salvo? Essa é uma pergunta que eu queria tentar expressar a maneira como o Espírito Santo estava falando isso no meu coração. O que a igreja quer hoje? O que você quer hoje? Você quer ser aceito no seu meio de trabalho, na sua família, ou você quer ser salvo? Ser aceito por Deus, o que você quer? Qual é o seu objetivo? E infelizmente não é isso que nós vemos, não vemos as pregações genuínas como eram antigamente. Hoje, a palavra que está em alta é que Deus ele te aceita como você é. Ou seja, você não precisa mais mudar o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, as suas companhias, não precisa mais disso. Só que esse é o caminho que tem levado muitos à perdição. Porque as pessoas estão indo para a igreja, mas não estão sendo transformadas por Cristo. Elas não querem ser transformadas por Cristo. Elas não deixam o Espírito Santo agir nela. Por quê? Porque ela quer agradar as pessoas. Porque ela quer ser aceita nessa geração. Essa palavra, que você pode permanecer do jeito que você está, ela agrada os nossos ouvidos, né? Porque isso vai satisfazer a nossa carne. Porque não é isso que a nossa carne quer? Quer ser salva, mas ela quer viver a vida da forma que quer, com todos os seus desejos, caprichos, luxúrias. É isso que a nossa carne quer. Só que não é isso o que realmente a palavra de Deus nos ensina. E isso não leva à salvação das nossas almas. É a transformação que vem de dentro, e isso acaba mostrando no nosso exterior. É a transformação genuína, sincera, verdadeira. E eu vejo, irmãos, e o que me preocupa muito, é que muitas vezes, muitas pessoas estão brincando de ser cristão. Eu quero que os irmãos lembrem agora, quando vocês eram pequenos, a infância de vocês. Quem aqui já brincou que era um médico, que era um engenheiro, que era, não sei, cada um aqui poderia brincar de alguma profissão ali que queria ser quando crescesse, né? Eu brincava, eu queria ser secretária. Quero ser secretária. Vinha com um caderninho assim, fingia que estava atendendo o telefone ou marcando as coisas. Só que a verdade é que estava muito longe de eu ser aquilo que eu estava brincando. Está muito longe quando nós somos crianças, muito longe de sermos aquele profissional que nós estamos brincando ali. Muito longe de sermos um médico, de sermos um engenheiro. E eu vejo, se a gente colocar isso em paralelo à nossa vida como cristão, muitas vezes está muito longe da gente viver um evangelho genuíno e verdadeiro. Nós, de fato, muitas vezes estamos brincando de ser cristãos. O que precisaria ali, depois dessa brincadeira, é no decorrer do tempo eu estudar muito, né? Ingressar num curso, estudar muito, fazer testes, provas, ser aprovado nessas provas, nesses testes, para aí poder tirar o meu diploma e então ser
considerado um profissional de verdade. E como cristão não é diferente. Para sermos cristãos, sinceros, genuíno, verdadeiro, é preciso muita busca da presença de Deus, muita busca do Espírito Santo, muita reverência a Deus, muita submissão à palavra de Deus, para vivermos o Evangelho. E ainda depois que a gente se forma, ainda tem muitos desafios, né? A gente acha que... Eu me lembro que quando eu sonhava em fazer o curso, ingressei num curso, eu achava que eu já ia sair do curso já com cargo, né, ganhando muito dinheiro, mal sabia eu que tinha que ralar muito ainda, e mesmo assim ainda é bem difícil. Mesmo depois que a gente se converte verdadeira e genuinamente, vem muitos desafios em nossa vida. É como se fosse um leão que nós temos que matar todos os dias para permanecermos no caminho. É uma luta constante contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra aquilo que o mundo oferece para nós, que muitas vezes é agradável, agrada a nossa carne. Muitas vezes a gente se acomoda na situação que nós estamos. Se nós pegarmos aí o Evangelho genuíno e verdadeiro, quando os nossos heróis na fé, quando os grandes homens de Deus, se nós olharmos na palavra de Deus, o propósito de levar o Evangelho nunca foi um propósito egoísta. Nunca foi. Nunca foi um propósito que começava e acabava neles somente. Nunca foi um benefício próprio, mas sempre pensando nos outros. O propósito era nobre. Você pregar o Evangelho, se nós pegarmos aqui esse período que Jesus veio em carne, foi levado, então ficaram os apóstolos dele aqui para levar essa mensagem, para levar essa palavra. Quando eles entenderam o que eles tinham que levar, era uma causa muito nobre, que valeria a pena entregar a vida por essa causa, pelo Evangelho, para que outras pessoas conhecessem Jesus. Esse Jesus que veio aqui, em carne. E Ele quer salvar todo mundo. Então isso era uma novidade de vida que eles tinham que levar. Isso valeria a pena gastar a vida deles, entregar a vida deles. Para que todos pudessem conhecer Jesus. Para que assim como a vida deles foi transformada, a vida do outro também fosse transformada. É claro que as circunstâncias do passado são bem diferentes do que essas circunstâncias que nós vivemos hoje, né? Nós hoje temos a liberdade. Temos liberdade de pregar a palavra do Senhor. Antigamente, e hoje, atualmente, até em alguns países, é crime você pregar o Evangelho. Então, ali, literalmente, eles têm realmente que entregar a sua vida, arriscar a sua vida em favor dessa causa. Em favor dessa causa. Só que hoje, nós aqui, que temos a liberdade, que podemos, o que nós fazemos? Nos acomodamos, porque está muito fácil. A gente acaba sendo até um pouco egoísta, porque nós somos salvos, entre aspas, e não me importa o que está acontecendo com o resto do mundo. Eu gasto a minha vida, talvez estudando um pouco, trabalhando, cuidando da minha casa, assistindo muita televisão, muita rede social. E a causa essencial, que é a causa do Evangelho, já não tem sido mais o propósito. Já não tem mais sido o foco das nossas vidas, da vida do cristão, da vida da igreja. Muitas vezes a gente não tem muito o que oferecer para a pessoa, para as pessoas, financeiramente falando. Se nós pegarmos lá em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 6, vamos abrir lá rapidamente?
Atos 3:6. Não tenho ouro, nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, entrou eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Meus irmãos, o que a igreja tem para oferecer para esse mundo? Porque ouro e prata, é certo que a maioria não tem, mas o que a igreja deveria ter? Isso ela deveria estender a mão para o mundo. O que a igreja tem? E eu te pergunto como você está aqui, o que você tem para entregar? O que eu tenho, isso eu te entrego, levanta-te e anda. Então a igreja, ela pode orar ainda, como o pastor já falou. E eu creio que o pastor falando isso, acho que umas 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de falar a mesma coisa. Que o Senhor, Ele tem me despertado para orar. Eu estou vivendo uma fase diferente da minha vida. E ter o hábito de orar. E parece que em determinados momentos do dia, eu só não vejo a hora de chegar em algum lugar e poder orar e falar com Deus e contar aquilo que está acontecendo. Porque eu sei que o homem ele não vai poder resolver o meu problema, nem ninguém pode, mas só Deus. Mas sabe quando é uma conversa com seu amigo? Sabe quando você tem um amigo, uma amiga muito próxima, que acontece alguma coisa com você e você já quer ir logo contar para ela? Eu tenho vivido mais ou menos isso com o Senhor. Então acontece algumas coisas, eu já não vejo a hora de chegar em algum lugar e já poder conversar com o meu Senhor. Eu creio que o Senhor está despertando a igreja dele, Ele está despertando. E aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam, o Senhor está despertando, o Senhor está levantando. Chega de mornidão espiritual, chega de comodismo, chega. É hora da igreja se levantar e efetivamente fazer a diferença nesse mundo. Lá em Mateus, capítulo de número 5, vamos abrir rapidamente. Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sabe como que o sal... Eu fiquei me perguntando como que o sal ele pode perder esse efeito de dar sabor à comida. Como que ele pode perder esse efeito? Sabe como que o sal perde esse efeito? Quando ele é contaminado por alguns elementos. Quando o sal ele é contaminado por alguns elementos, ele torna-se insípido. Ele já não tem mais essa eficácia de, quando ele colocado na comida, ele dar o sabor à comida. Ele fica impuro. Ele já não faz mais diferença. Sabe por que Jesus ele nos chama para ser o sal? Qual a característica que o sal tem? Basta uma pitada de sal para dar sabor a uma grande quantidade de comida. Ele influencia, ele faz a diferença. A comida tem um sabor sem o sal, ou seja, ela não tem quase sabor sem o sal. E quando você coloca o sal, faz toda a diferença na comida. A comida ela se torna mais saborosa. E é isso, cristão. E é isso, igreja. E é isso que nós precisamos ser neste mundo. A diferença. Nós precisamos influenciar o meio que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser diferentes em nossa casa. Sabe, na nossa maneira de agir, aquelas pessoas que nos conhecem mais intimamente. Tem que haver diferença de nós, tem que haver diferença da igreja. Tem que haver diferença. Se nós não somos diferentes, irmãos, alguma coisa a gente precisa mudar. Se a igreja, que somos nós, eu, você, em nossa vida particular, a gente não tem paciência, a gente não tem longanimidade, não temos bondade, não temos mais misericórdia, o que nos diferencia do mundo? Porque antigamente, como que um cristão ele era identificado? Pela sua maneira de ser, de agir, de reagir, de se vestir. E hoje, como que um cristão é diferenciado?
sendo que o mundo está entrando dentro de muitas igrejas. Não tem mais quase diferença. Não tem mais misericórdia, não tem mais amor. Não tem mais esse entregar a sua vida pelo outro, pelo evangelho, pela causa. Nós temos sido o sal do mundo, eu te pergunto então. E vou fazer uma pergunta íntima para você, que você tem que responder para Deus. Você tem sido sal? Quando nós olhamos a vida dos apóstolos, eles influenciaram e muito aquela geração. E até hoje, através das cartas, dos escritos, ele tem influenciado as nossas vidas. Pela postura deles, pelo dizer sim ao seu chamado, por viver o seu chamado. Por não se importar as consequências de se pregar o evangelho, eles não se importavam com as consequências, nem que isso valesse a vida deles, mas eles se entregavam. E Paulo, voltando agora aqui para Filipenses, ele tinha entendido esse propósito de vida. Ele tinha entendido o propósito da vida dele. E eu acho engraçado, e muito interessante, engraçado não, interessante é a palavra, como a igreja de Filipos, ela foi fundada. Não sei se os irmãos conhecem, mas abre a sua Bíblia aí. Lá em Atos. Atos capítulo de número 16. Capítulo de número 16, versículo de número 4. Paulo, ele foi movido pelo Espírito Santo de uma maneira muito extraordinária para chegar até Filipos. Vamos ver a partir do 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Vou ler somente até aqui. Então, não sei se vocês estão entendendo mais ou menos o cenário. Eles estavam ali, debaixo da vontade de Deus, pregando o evangelho, indo de uma cidade para outra cidade. E eles pensavam em ir para um lugar, então o Espírito Santo os impediu, que foi para a Ásia. Pensaram em ir para outro lugar, o Espírito Santo os impediu. Mas por quê? Porque havia um lugar que estava clamando por ajuda, que era a Macedônia, e Filipos ficava na Macedônia. Então, quando eles chegaram até lá, então eles começaram a pregar o evangelho. Alguns ali já se converteram, só que diz que quando eles estavam ali pregando o evangelho, uma jovem começou a seguir Paulo alguns dias. E essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. E diz que esse espírito de adivinhação fazia com que os senhores dela, que provavelmente ela era uma escrava, ganhassem dinheiro através disso. Então diz que quando Paulo começa a ministrar, ela começa a seguir ele. Então, num determinado dia, ele ora e ela é liberta daquele espírito de adivinhação. Só que o que acontece? Isso gera revolta naqueles senhores dela. Então, eles prendem Paulo. Prendem Paulo porque aquilo ali era uma fonte de dinheiro que eles tinham, né? Então, eles prendem Paulo, levam os magistrados.
E Paulo é açoitado com varas e Paulo é preso. E agora eu quero que os irmãos pensem aqui comigo a situação. Paulo ali dentro do propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus, seguiu para um lugar que quem moveu ele? O Espírito Santo. Chegando naquele lugar, ele faz aquilo que Jesus ensina. Então ele liberta, ele prega. Aquela mulher foi liberta daquele espírito de adivinhação. Só que isso, a consequência disso ali foi o quê? Foi a prisão para ele. Paulo, ele tinha todos os motivos para desistir ali. Poxa, eu vim aqui, o Espírito Santo me moveu para vir para cá. Foi Deus quem me mandou, chegando aqui. Eu faço o que Ele me mandou e ainda sou açoitado e sou preso. Como que pode ser uma coisa dessas? Eu quero que vocês parem e façam um paralelo mais ou menos com as nossas vidas. Muitas vezes a gente está vindo para a igreja, a gente está ali lutando para fazer a vontade de Deus, começa a acontecer um monte de coisa. E muitas vezes a gente pensa em desistir. Muitas vezes a gente para no meio do caminho. Em função de tantas coisas contrárias que vêm na nossa vida. Então aqui, os irmãos conhecem muito bem essa passagem, uma postura de Paulo que tem muito a nos ensinar. Quando ele estava ali na prisão, vamos pular agora para o versículo de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Só vou ler somente até aqui. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós estamos diante da vontade do Senhor ou debaixo da vontade do Senhor, quando nós nos submetemos a essa vontade, aceitamos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, mesmo quando as coisas vão contra, mesmo quando as circunstâncias não são a favor, ainda assim nós adoramos, nós oramos, nós cremos no nosso Deus. Porque eles ali no cárcere, presos depois de ter apanhado, eles estavam amarrados, diz que os pés deles estavam amarrados em troncos. Eles ainda assim tinham forças ali para adorar a Deus, para orar, para engrandecer, cantando hinos ali naquele lugar. E diz que os outros presos ouviram eles cantando. Eles tiveram a oportunidade de fugir, mas ainda assim não o fizeram. E o que isso resultou? Em salvação. Mais vidas foram alcançadas e transformadas. Nós precisamos aprender com isso e viver isso, meus irmãos. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei as circunstâncias que você está. Mas é momento de nós pararmos de reclamar um pouquinho e começarmos a agradecer a Deus, a entoarmos louvores a Deus, a engrandecer o nome dEle. Porque muito Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Adorar a Deus em meio a circunstâncias contrárias. Que nós todos os dias estamos submetidos. Eu não sei se vocês, talvez os irmãos tenham todo dia os dias bons aí. Mas muitas vezes é muito o contrário disso. São lutas, em cima de lutas, em cima de lutas. E muitas vezes a gente não encontra força para adorar. Muitas vezes a gente não encontra força para orar. Muitas vezes a gente não encontra força para buscar a Deus em meio a tantas situações adversas. Mas o Espírito Santo, Ele pode nos ajudar. Basta você querer. E aceitar a vontade dEle sobre a sua vida. A igreja de Filipos ajudou Paulo muitas vezes nas viagens missionárias dele. E ali cresceu, se expandiu.
Muita gente se converteu através daquela igreja. E Paulo, voltamos aqui para o versículo de início, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou ganho, depende da versão. Paulo, quando ele escreve essa carta, adivinha onde ele estava? Preso. Mais uma vez preso. Alguns estudiosos vão dizer, a maior parte dos estudiosos concorda com essa visão que ele estava provavelmente preso em Roma. Em Roma ele ficou preso ali aproximadamente 2 anos. Em Roma ele escreve a carta para os Filipenses, para Éfeso, para Colossenses, para Filemon, enquanto ele estava ali preso no cárcere. Ele estava preso, mas como ele mesmo dizia, a palavra de Deus, o evangelho não estava preso ali. E Paulo, mesmo em meio ali à prisão, a visão que Paulo ele tem da vida é para nós refletirmos. Então Paulo ele vai dizer aqui, vamos ler aqui do versículo 19, Filipenses 1, versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então a que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Que oração, pastora? Paulo, ele tinha entendido, como eu já disse, o propósito da vida dele. E Paulo entregou a sua vida a favor desse propósito. Paulo, ele tinha entendido que o propósito da vida dele era Cristo. De uma maneira que pouco importava ele viver ou ele morrer. Porque se ele vivesse, ele queria adorar a Cristo, queria viver Cristo. Mas se ele morresse, ele também voltaria para Cristo. O propósito da vida de Paulo foi Cristo. Desde quando ele conheceu a Cristo, ali que ele se converteu verdadeiramente, o propósito da vida dele foi Cristo. E o tema, até esqueci de falar no início, que eu dei a essa palavra, é ressignificação de propósito. Que muitas vezes a gente precisa ressignificar os propósitos da nossa vida. E deixarmos o Espírito Santo nos guiar. E deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Eu me lembro, teve um certo dia que o Lindenberg estava ministrando aqui, os dízimos e as ofertas. E ele mencionou algo sobre a reforma que nós estamos fazendo lá embaixo. Faz quanto tempo que a gente está aqui, pastora? 8 anos, 10 anos, 2015, 7 anos. Quando os pastores vão lembrar Lindenberg, quem estava no início vai lembrar, que quando nós vimos aquele espaço lá embaixo, já se encheram os nossos pensamentos com projetos, né? Com o que a gente poderia fazer ali, porque aqui embaixo, para quem não conhece, tem um espaço igualzinho esse do salão aqui. Só que o espaço não está acabado, precisa de uma reforma ainda, precisa de acabamentos, precisa de muita coisa. Então, quando o Lindenberg estava ministrando aqui, eu comecei a me lembrar. Quando nós vimos lá pela primeira vez, ficamos todos animados, cheios de propósitos, projetos, intenções, ficamos felizes. Só que aqui já se passaram 7 anos, num piscar de olhos, porque o tempo passa rápido. E o que nós fizemos lá, pastora? Só. E reboco.
O espaço dá para ser usado para aquilo que a gente queria? Não dá, né? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque às vezes é assim com a nossa vida. Jesus, ele tem um projeto para a sua vida tem um propósito em Cristo. Só que muitas vezes esse propósito, esse projeto está parado. Obra embargada. Muitas vezes isso acontece com as nossas vidas. Nós simplesmente paramos de viver os propósitos e projetos de Deus para a nossa vida. Por tantas coisas que acontecem, o nosso foco, o nosso objetivo acaba não sendo mais a palavra de Deus, acaba não sendo o Evangelho, é qualquer outro. Então, voltando lá para o início da ministração, nós aqui vivemos a nossa vida e ocupamos o nosso tempo com muitas coisas. Ocupamos o nosso tempo com a nossa família, com festas, com trabalho e com outras coisas que cada um tem a sua vida e cada um ocupa com alguma atividade. E nós nos enchemos tanto dessas coisas, nos enchemos tanto sem percebermos. Somos cheios dos nossos desejos, cheios das nossas vontades, cheios do nosso querer, cheio, que já não temos muitas vezes espaço para Deus, espaço para permitir que Deus ele fale conosco e a gente ouça a voz dele. Assim como Paulo e Silas foram movidos pelo Espírito Santo a estar em determinado lugar, muitas vezes a gente nem quer saber da vontade de Deus para a nossa vida. Nós colocamos a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Nós colocamos o nosso desejo na frente da vontade de Deus. Tudo é prioridade na nossa vida. Tudo é prioridade hoje. Menos a obra. Menos viver o Evangelho. E agora eu quero que você faça aí uma reflexão da sua vida. Você tem sido um cristão genuíno? Ou você, assim como eu, precisa ressignificar muitos propósitos na sua vida? Precisa mudar o foco de muitas coisas. Sabe o que acontece muitas vezes? Que a gente coloca o nosso coração, a nossa energia, a nossa força em alguma coisa passageira. Então alguns vão colocar ali toda essa energia, todo esse gás, todo o seu coração, todas as suas forças, por exemplo, na criação dos filhos. Eu conheço pessoas que é assim. A vida da pessoa são os filhos. Mas sabe, uma coisa que muitas vezes eu vejo acontecer é que os filhos, eles crescem. Cada um toma o seu rumo. E sabe o que acontece com aquela mãe? Muitas vezes é esquecida pelos filhos. Muitas vezes os filhos não estão nem aí. E ela fica ali, triste, com depressão, perdida, sem um significado para a vida dela, porque o significado da vida dela eram os filhos. Muitos colocam essa energia toda no seu trabalho, vivem em função de conseguir aquela promoção no serviço, vivem em função do trabalho, vivem em função daquilo, colocam todas as suas energias. E sabe o que acontece muitas vezes? Vem uma pandemia como veio essa daí. Muitos ficam desempregados, ou nem precisa de pandemia. Basta você não servir mais que você é mandado embora. Porque para a empresa, para o lado profissional, muitas vezes a gente só é visto como alguém que pode ter uma rentabilidade, dar uma rentabilidade para a empresa. Se você não dá isso, tchau, acabou. É algo profissional ali, é algo que não tem nada a ver com o seu pessoal. Você vale aquilo que você se esforça para fazer ali. E muitos, o que aconteceram? Ficaram sem os seus empregos, entraram em uma profunda depressão. Por quê? Porque conheço pessoas assim, porque dedicaram a sua vida toda àquilo. Nem buscaram outras áreas de conhecimento. Ficaram só em uma área, dedicando a vida ali na empresa. E simplesmente acabou. Pandemia chegou, tchau.
a pessoa fica perdida. Ou então coloca ali as suas forças em um namorado, coloca as suas forças em qualquer outra coisa, que é passageira e certamente, hora ou outra, tchau, acabou. E a grande massa sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr. Só que eu te convido hoje, eu não sei qual que é o seu propósito da sua vida. Sabe, isso que você tem colocado, a tua força, as tuas energias, o teu tempo, a sua dedicação, eu não sei no que você tem colocado. Mas eu te convido, assim como o Espírito Santo estava me chamando, ao propósito de vida ser Cristo. Hoje nós podemos nos entregar ao Evangelho, a entregar a essa causa que continua a mesma. Que assim como na Macedônia, existia pessoas clamando, precisando ali que fosse ministrado, precisando de alguém para ministrar. Hoje existem muitas pessoas aí, só esperando um convite, esperando uma palavra, esperando amor, esperando um abraço, esperando que você seja o sal, a diferença. E você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença com uma oração, com um abraço, com uma ministração de evangelho. Você pode ser a diferença ainda nessa geração. Não sei como você tem vivido até hoje, como você tem tratado a causa do evangelho, como você tem tratado a igreja, como você tem tratado a Cristo, a Deus. Mas eu sei que hoje você pode dar um significado à sua vida. Porque até mesmo quem já vem à igreja há muito tempo, é tão fácil se acomodar, é tão fácil perder o foco, é tão fácil ser seduzido por tantas coisas que o mundo oferece. Mas a igreja precisa tentar fechar os olhos para isso, e entregar a sua vida a Cristo. Sabe quando nós fazemos aqui aquela oração, entregando a nossa vida para Cristo? Quem lembra aqui quando entregou a vida para Cristo? Você sabe o que significa isso, meu irmão? Você está entregando a sua vida para você ter um Senhor, para você servir a um Senhor, para você ser obediente a um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E o que nós temos feito? Que em nome de Jesus, nessa noite o Espírito Santo encontre lugar, nem que seja em um coração aqui, que aceite essa causa. Para mim o viver é Cristo, e o morrer para mim é ganho. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quando o nosso objetivo, quando o nosso propósito, quando as nossas forças ela estiver direcionada segundo o propósito e projeto de Deus para as nossas vidas, aí verdadeiramente seremos e faremos a diferença. Como Paulo disse, não seremos confundidos. Antes, em tudo, a nossa maneira de viver vai engrandecer o nome de Jesus. Até nos seus mais íntimos pensamentos, que ninguém pode chegar, que ninguém pode ver, Jesus ele pode transformar. Tudo começa pelo nosso pensamento. É aqui que nascem todas as coisas. Então que o seu desejo seja se entregar a Deus. Que você, assim como Paulo, entregue aquilo que você tem. Você não precisa ser rico para pregar o Evangelho, você não precisa falar bem para levar o Evangelho, você não precisa ser doutor. Você só precisa ter um coração disposto a se submeter a Cristo, a fazer a vontade de Deus. Assim como os apóstolos, como o pastor ministrou aqui na semana passada, como os nossos heróis na fé,
fizeram a diferença e são lembrados por isso até hoje, há frutos. Até hoje, também pode ser assim com a minha e com a sua vida. Não tem idade que limite, não tem impedimentos que possa parar esse propósito de Deus na sua vida. A não ser que você não queira viver isso. A não ser que você não aceite viver isso. Mas se você aceita isso, é preciso a gente rever esses propósitos e projetos das nossas vidas. Em nome de Jesus. Convido você a adorar o Senhor.